Olá, seja bem-vindo ao SL Podcast, um programa onde discutimos os temas que mais impactam a comunidade académica crioula em Portugal. Eu sou Peter Gonçalves. Neste episódio, estivemos a conversa com Tiago Santos, vogal da Associação Académica de Lisboa, e estivemos a falar sobre os problemas que os estudantes têm enfrentado e sobre os projetos que a AL tem para o futuro nesse novo normal. Muito obrigado por aceitar o convite ao SL Podcast. Como é que passaram essa questão da pandemia e essa quarentena? Bem, eu só tenho a agradecer pelo convite. Não sei se já viram alguma notícia, ou as pessoas que nos vão ouvir depois já viram, mas nós há cerca de um mês, dois, não sei precisar agora a data, por acaso já não me estou a lembrar, mas foi há cerca de um mês, já reunimos com o Secretário de Estado do Ensino Superior e da Tecnologia, pronto, do Ministério, com o chefe de gabinete do Ministro e com o chefe de gabinete do Secretário de Estado, de forma a dizermos e a mostrarmos todas as nossas propostas para o ensino superior. Neste momento, ou seja, propostas que nós já tínhamos e já trabalhávamos antes da pandemia, então, como propostas que, depois de percebermos em que estado estávamos em pandemia, começámos a reunirmos todos na Associação Académica, reunimos com os nossos associados, porque para quem não sabe, a Associação Académica é uma das maiores federações de todo o país no que toca à representação dos estudantes, ou seja, o que é que nós somos na realidade? As associações de estudantes de Lisboa são federadas na nossa associação, congruando mais associações, ou seja, nós temos cerca de 30 associações dentro da associação académica e comunicamos com todas de forma a representar todas por inteiro, vá, de certa maneira. Reunimos com as associações, reunimos também com o gabinete de estudos, ou seja, o gabinete do qual também estou aqui a representar, o gabinete de política educativa, e realmente revimos as propostas, fomos ver ainda mais propostas devido à pandemia, ao longo do tempo foram saindo notícias, foram saindo atualizações da pandemia, foram saindo mais regulações devido à pandemia, tudo um grande, de certa maneira, um pequeno caos, porque todos nós, ninguém estava à espera disto, especialmente nós jovens não tínhamos a mínima ideia do que é que poderia isto ser. Eu digo isto nós jovens porque, apesar de se calhar só uma pessoa com mais de 100 anos ou pode ter uma mínima ideia do que é uma pandemia quando se passou há mais de 100 anos, mas quando digo isto, eu digo isto porquê? Porque se nós falarmos com uma pessoa com 50, 60 ou 70 anos, essa mesma, aqui em Portugal, pelo menos, a ideia que eu tenho é que há pessoas como, elas sabem o que é que foi passar por algumas dificuldades, outras sabem o que é que foi ir à guerra, coisas assim desse género. Nós jovens, nós não sabíamos nada disto. Nós já passámos por uma crise em 2011, entre 2008 a 2011, 2012. Hum, não tínhamos ideia, já tínhamos ideia do que era passar por uma crise económica e agora estamos a passar por uma crise epidemiológica e uma crise económica. Ou seja, em cerca de 10 anos, estamos a passar por duas crises gigantes. Exatamente, e isso está mesmo eu penso que as questões é mesmo essa. Basicamente, levamos com a crise económica e depois agora vamos levar com uma crise, uma pandemia e depois, logo a seguir, também, muito provavelmente, vamos ter uma outra crise económica. Portanto, o dia da manhã está muito incerto. Mas, voltando aqui um pouco atrás para os tempos antes da pandemia, sei que é um bocadinho difícil de imaginar, mas tivemos um tempo antes da pandemia. Quais eram os tópicos incontornáveis para que a Associação Académica de Lisboa lutava e quais eram as Ok, dificuldades ok. que os estudantes tinham? Eu esqueci-me de dizer há pouco que era, nós, quando reunimos com o Secretário de Estado, já levávamos as nossas propostas, que eu a seguir a isto posso até enviar para vocês e se quiserem podem publicar, ou como quiserem, façam o que quiserem, podem ver e podem até dar-nos o vosso feedback das nossas propostas. Depois da reunião também voltámos a rever bem as nossas propostas para estar de acordo com tudo o que achávamos mesmo necessário e de acordo com o que falámos com o Secretário de Estado. Mas quanto à pergunta que me fizeste, é assim, antes da pandemia, obviamente já tínhamos as coisas em mente e isso advém já aqui de uma das nossas propostas. Uma das mais conhecidas e uma
estamos a trabalhar cada vez mais, e pronto, e é uma muito especial para nós, é entrar no quadro nacional de qualificações o estatuto de pós-graduação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu passo a explicar, vou tentar ser de uma forma muito sucinta. Eu tenho isto aqui até muito mais explicado, tudo detalhado. Eu depois mando-vos Eu tenho isto aqui num documento, depois mando-vos e explico-vos melhor. Qual é que é a ideia aqui? Neste momento, no quadro nacional de qualificações, a licenciatura, se não me engano, é o nível 6. O mestrado, o nível 7 e o doutoramento, o nível 8. O nosso objetivo é passar isto tudo para cima, ou seja, o mestrado começar a ocupar o nível 8, o doutoramento a começar a ocupar o nível 9 e a pós-graduação o 7, a licenciatura continuar no 6. Para quem não sabe, o quadro nacional de qualificações é basicamente o grau que nós temos em termos de ensino, de formação. Se calhar em Portugal as empresas quem nos contrata pode não ligar tanto a isto, porque vai olhar para o nosso currículo e vê, ok, ele tem uma licenciatura, mas até pode ter uma pós-graduação, tem um mestrado, tem o que for. Mas lá fora, e fora de Portugal, quando nós saímos daqui e saímos com a nossa formação em Portugal, eles vão olhar, eles é que vão olhar. Este tem o nível 5, 6, 7 ou 8. E o nosso objetivo neste momento, eu sair daqui com uma licenciatura, até posso ter 5 pós-graduações, eu posso escrevê-las no meu currículo, mas lá fora eu não deixo de ter o nível 6. É esse o ponto. Esse não conta, mas É como se não contasse, exato. essa questão, por acaso, não tinha ideia, porque eu pensei que a partir do momento que faz a licenciatura e depois faz a pós-graduação, já adquires mais conhecimento, portanto o nível aumentava. Lá Portanto, está, não. O nível só aumenta se eu fizer um mestrado. Eu, se fizer um mestrado, aumento para o nível 7. Eu posso fazer uma licenciatura, mas depois se eu fizer entrar para o mestrado e nunca fizer a parte da TED, ou seja, ficar sempre pelas pós-graduações, até posso fazer 5. Eu vou continuar a ser sempre o nível 6. Que é assim que está no quadro nacional de qualificações. Isto é como eu disse, pode haver empregadores que não liguem nada a isto dos quadros nacional de qualificações. Mas existem empresas, como é óbvio, multinacionais, coisas maiores, que podem ligar imenso a isto. Isto aqui é uma questão muito importante e faz todo o sentido se eu for adquirir mais conhecimento, ou seja, se eu tiver uma pós-graduação, que estou a investir no meu futuro, estou a investir no meu conhecimento, faz todo o sentido eu ser reconhecido que eu fiz isso, ou seja, porque eu tive que fazer testes, eu tive que passar em cadeiras à mesma, fazer exatamente a mesma coisa que fiz na licenciatura. Só foi só aprofundar um certo conhecimento. Isso é exatamente. uma das nossas propostas mais conhecidas antes da pandemia. E qual foi a resposta que obtiveram, se obtiveram a resposta? Do secretário de Estado, Sim, é isso que estás-me a perguntar? sim, exatamente, do Ministério. Opa, do Ministério, a resposta deles, eu vou ser muito honesto, nós continuamos esta reunião, o objetivo foi mais, eles deram-nos logo uma guideline do que é que gostavam de saber de nós, visto que nós representamos os estudantes, o que é que os estudantes pensavam. Nós já tínhamos feito questionários e coisas assim desse género, já tínhamos a opinião de bastantes estudantes, já tínhamos ido buscar a opinião dos estudantes às escolas também, por grupos do WhatsApp, da maneira possível durante a pandemia também, não é? E qual é que era a opinião dos estudantes em certas coisas. Ou seja, o nosso objetivo foi mais ir lá e dizer as nossas propostas. E eles opinavam mais de um género de se poderia ou não poderia ser, estás a ver, neste género. E quanto ao quadro nacional de qualificações, eles não meteram uma grande objetividade. Quer dizer, não é isto que eu quero dizer. Eu quero dizer eles não se meteram completamente contra. Eles disseram foi que, ok, isto não é impossível, isto é mudar o quadro nacional de qualificações, é uma coisa a ser pensada. Porque se eles não estão completamente contra, não me pareceram completamente contra e pareceu-me ser uma coisa que realmente pode ser feita. É uma questão de continuarmos a trabalhar nisso juntos e quem sabe em breve isto pode ser uma realidade. Uma das questões que antes da pandemia já era um tópico muito, muito, muito falado e depois agora com esta crise e com as restrições que todos temos por causa do distanciamento social e tudo mais, vai certamente
agravar-se é a questão do alojamento dos estudantes, que foi falado muitas vezes que é um problema, é mais uma crise. Qual era a real situação antes da Covid-19? A questão do alojamento, epá, é uma questão que já todos sabemos. Acho que todo estudante, mesmo que tenha casa própria e pronto, não tenha que se deslocar da sua terra para vir estudar, sabe que o alojamento é um problema que toca a todos. Nós, como enquanto associação académica, já tínhamos realmente visto a questão do alojamento e realmente tido em conta o orçamento do Estado quanto a isso e etc. E o que nós temos a dizer aqui é que o nosso objetivo é, desde o primeiro momento, e foi o que fizemos quando tivemos aquela reunião com o Secretário de Estado, foi que desde o primeiro momento queremos mais camas, queremos mais alojamento. Neste momento da pandemia, o que defendemos junto do Secretário de Estado foi que nós temos de assegurar esse alojamento à mesma, não podemos deixar nenhum aluno na rua e se for necessário, como eu não sei que já aconteceu, por exemplo, se uma residência estiver em obras, eles têm que realojar os alunos noutros sítios. Eu sei que isso já aconteceu em hostéis e coisas assim do género, e foi essa um bocado a nossa ideia junto do Secretário de Estado, foi que o importante é manter aqui o distanciamento social ou o distanciamento físico, se preferirem, porque o objetivo é estarmos afastados uns dos outros fisicamente. Por isso, se for necessário e se for isso que garante esse distanciamento, para impedirmos mais casos na área da Grande Lisboa especialmente, mas aqui temos a falar para todo o país, como é óbvio, que seja feito não só haver certas medidas, certas regulações nas residências, como optem por até opções privadas, como hostéis, pousadas da juventude, tudo o que fosse possível, de forma a que o estudante não deixe de estudar, continue a usufruir de alojamento, porque ele tem que ir dormir a algum lado, não é? E se pediu um alojamento numa residência, é necessário ajudá-lo, mas temos de cumprir esse distanciamento à mesma, de forma a que o estudante também possa ir para a escola. Neste caso, quando eu digo escola, eu estou muito habituado a dizer escola, não me leva mal, mas pronto, a universidade. É a escola também. Pronto, ele realmente possa ir com segurança. No que toca a mais alojamento, o nosso ponto sempre foi defender e arranjar formas de ir buscar mais alojamento. E até temos como ideia e proposta, aqui em Lisboa, ir verificar todas as casas, e foi essa um pouco a nossa proposta para o Ministério, e verificar todas as casas desocupadas que existem em Lisboa. Algumas haverão de ter senhorio, outras não haverão de ter senhorio, haverão de haver inúmeras casas em diferentes situações. E o nosso objetivo era verificar exatamente qual é que é a situação da casa. Se tivesse senhorio, o objetivo seria sempre no sentido de propor ao senhorio que alugue sempre com prioridade aos estudantes, com o objetivo de ter renda mais barata. E porquê? Porque uma das nossas propostas ia mesmo nesse sentido, que se esse senhorio alugar ao estudante e meter os papéis nas finanças como devia, que também é um problema grave aqui, pelo menos aquilo que eu vejo aqui em Lisboa, que é os estudantes podem ir para uma casa viver, mas os senhorios raramente metem os papéis nas finanças, ou seja, a coisa não está legalizada, nem o arrendamento está legalizado. Por isso, qual é que era a nossa proposta? É, se for um estudante, haja forma do senhorio que tenha mais isenções de impostos, ou seja, pague menos impostos naquele arrendamento. E para que não só ele faça forma para que o estudante pague menos renda, mas também o senhorio queira mais estudantes, porque também vai ter uma isenção maior nos impostos. E pronto, era um pouco aí essa a nossa proposta, mas lá está, isso implica também um pouco de que estamos abertos a ajudar nesse sentido, ir verificar todas as casas em Lisboa. E quando eu digo em Lisboa, pronto, o objetivo de Lisboa é a área central, onde existem mais de faculdades e é mais fácil de ir para as faculdades. Mas se tiver que ir além de Lisboa, eu pessoalmente e a Associação Académica
não tem qualquer problema, e também vemos uma abertura em verificar os conselhos à volta, de forma porque sabemos que também há de haver muitas casas aí, muitas oportunidades de alojamento por aí. O nosso objetivo lá está, e foi essa a proposta que demos, de verificar todas as casas desocupadas de forma a que possam ser ocupadas com estudantes, para que um estudante, não falta nenhum estudante, nem seja um problema para um estudante não ter alojamento enquanto está a estudar. Refiro também um tópico que achei importante, que é a parte dos arrendamentos, que são de certa forma ilegal, porque o senhorio acaba por não ir e declarar as finanças. Se as rendas que os estudantes pagam são mais baixas que o valor do mercado, ou são normais? Não, pois, exato, essa aqui é a questão, é que todas essas rendas, pelo menos da nossa parte, nós não vemos propriamente as rendas a serem propriamente muito mais baixas, ou sequer mais baixas, porque não são declaradas. Nós vemos um quarto neste momento em Lisboa entre 250 a 350 euros. Enquanto todos nós recuarmos, se calhar 10, 15 anos, às vezes nem tanto, nós conseguimos quase arranjar uma casa pequena por esse valor. E neste momento, um estudante só consegue arranjar um pequeno quarto. E isso é um problema, pronto, grave do mercado imobiliário, que verificamos que tem que ter realmente uma ação, seja municipal, seja governamental, do Estado Central, para realmente ajudar os estudantes, porque o nosso objetivo principal é formar o estudante. E se as faculdades de excelência estão aqui, não só de excelência, mas a maioria das faculdades estão aqui em Lisboa, porque obviamente também existem faculdades de excelência noutros lados do país, isso é um engano meu. Nós temos de fazer de maneira que eles possam vir para cá, e temos de fazer de maneira que eles possam estar cá e possam estar cá alojados. E realmente tem de haver aqui uma certa ajuda, e especialmente no Estado Central, porque existem estudantes que não são todos de Lisboa, existem estudantes que vêm de todos os sítios do país, ou até de muitos sítios do mundo, e precisam realmente desta ajuda para ficar aqui. Peço desculpa, eu falo em especial de Lisboa, porque eu sou da Associação Académica de Lisboa e a realidade que eu vivo e que eu sei é de Lisboa mais. E falando nos números dos estudantes que vêm para cá para Lisboa e que estudam nas faculdades de Lisboa, os dados disponibilizados pela tutela antes do período de Covid mostravam números que de facto são positivos. O número de ingressos, o número de novos estudantes na faculdade estava a aumentar, o número de pessoas que voltavam à faculdade também estava a aumentar e as desistências estavam, de certa forma, a baixar. O governo, o Ministério da Saúde, atribui esse facto ao facto do Estado, de certa forma, subsidiar muito mais os estudantes. Agora, neste período de Covid, o Estado propôs a aumentar a ajuda aos estudantes para que, de facto, eles não desistam das faculdades? Eu não acho que o apoio... Eu não vejo aqui nenhum apoio. Primeiro, eu não sou o Estado, não posso representar o Estado, logo não... Porque não pertence, quer dizer, eu como cidadão pertenço ao Estado, mas não trabalho para o Governo para saber se eles vão ajudar mais de alguma maneira. Mas como associação académica, do que já vi, a única coisa que podemos verificar mais foi que houve ali uma certa ajuda em certos casos específicos para regularizar as propinas dos semestres passados devido à pandemia, o que isso obviamente saudamos. Tirando isso, as propinas baixaram, de novo, se não me engano, um quinto, foi cerca de quase 200 euros, foi algo assim neste género, para este ano letivo, 2020-2021, mas isso já é uma medida do Orçamento de Estado passado. Isso que obviamente também só damos, porque o nosso objetivo será que qualquer medida que ajude o estudante a vir estudar, que obviamente só daremos, mas tirando isso não houve aqui mais nenhuma ação própria que eu tenha visto do Estado para nos ajudar a nós estudantes. E daí vem uma das nossas propostas, que era aumentar as bolsas de estudo. Isso é uma das nossas propostas que apresentámos ao Ministério, que era aumentar as bolsas de estudo, porque neste momento existe um limite do agregado familiar dos rendimentos anuais. Ou seja, se eu passar aquele limite do rendimento anual, eu provavelmente já não recebo bolsa, porque já tenho um rendimento acima do normal nas bolsas e já não vou receber. E a nossa medida e a nossa proposta é nesse sentido,
seria aumentar esse limite, vá, de maneira que possa haver mais estudantes a receber bolsas. E aliás, e demos aqui algumas hipóteses, mas não foi só algumas hipóteses, alguns exemplos, é esta palavra que eu queria usar. Que, por exemplo, esse limite tem a ver com o rendimento anual e tem a ver com o agregado familiar que estamos a falar. Ou seja, uma pessoa, quando tiver muitos filhos, poderá receber até mais, só uma pessoa do agregado familiar, mas como tem mais filhos, conseguir até receber bolsa. Porque aquilo tem tudo a ver com o número de pessoas aquilo é um cálculo minimamente complexo, mas tem a ver com o número de pessoas do agregado familiar. Mas uma pessoa que o agregado familiar seja ela própria, ou seja, um estudante que já viva sozinho, tenha menos de 26 anos, ou tenha mais de 26 anos, ou tenha menos de 26 anos e já ofira mais do rendimento do salário mínimo, de acordo com o código do IRS, se não me engano. IRS, sim. O que é que acontece? Este estudante passa a estar num agregado familiar sozinho. E o que é que acontece? E esse estudante, como está num agregado familiar sozinho, não tem mais nem pai nem irmãos, não é repensado o seu agregado familiar de forma a verificar mais despesas, ou seja, as despesas são só dele. E foi um exemplo que demos ao Ministério. Foi para ter em conta que esses estudantes também estudam, esses estudantes são os trabalhadores estudantes, por vezes são os que passam mais dificuldades, porque podem receber mais que o salário mínimo, mas se receberem mais que o salário mínimo não quer dizer que vivam de forma abundante, não quer dizer que vivam como ricos ou algo assim do género, e também precisam dessa ajuda, também precisam dessa bolsa, porque essa bolsa, mesmo que não seja uma bolsa total, até possa ser uma bolsa parcial, pode ajudá-los o suficiente a não desistir do ensino superior, porque, vamos ser honestos, se eu estiver a trabalhar e se o ensino superior me tiver a gastar mais dinheiro, mais tempo e mais energia, posso ser mais propenso a desistir. E não é esse o objetivo. O objetivo é, mesmo que ele esteja a estudar, ele não desista, porque o nosso objetivo sempre será obviamente, que acho que isso é um objetivo para todos nós, que haja mais estudantes licenciados, haja mais estudantes formados e que ninguém desista do ensino superior, obviamente. Até porque sem essa medida, se essa medida não for adotada, esses trabalhadores, estudantes que acabam por receber um pouco acima do salário mínimo, acabam por ser prejudicados porque essas despesas não são tidas em conta no cálculo das bolsas. Exatamente. E isso é muito mau. A pandemia mudou realmente muita coisa e a 9 de março de 2020 as universidades de Lisboa suspenderam as atividades e passaram a dar aulas online. Desculpa interromper-te, mas eu pessoalmente, eu por acaso lembro-me, por isso é que vou interromper-te. Sim. Porque aí, acho que dia 9 foi quando começou algumas. Sim. Elas não encerraram todas logo. Por exemplo, a minha, em especial, eu sou aluno do ISCAL, só foi dia 12 ou 13, se não me engano. Não foi algo... Isso é um problema, porque isto aqui eu interrompi-te mesmo, porque isto é um problema que nós achamos às vezes grave. Porque como o Ministério dá autonomia às faculdades para decidirem certas coisas por elas próprias, elas não fecharam todas ao mesmo tempo. Houve a faculdade aí fechando dependendo da maneira como estava, dependendo de como a pandemia estava, e chegou a haver uma faculdade a fechar mais cedo porque acho que já tinha um caso. Por isso é meio esquisito, porque não houve um fecho do Ministério declarado, estás a perceber? Ou seja, as faculdades foram fechando de acordo com como estava a pandemia, como estava a sociedade a adaptar-se e a perceber que estava a chegar uma pandemia a Portugal. Na questão das medidas também, não foi uniforme. Acho que houve faculdades que, Exato, de certa forma, nem sequer tiveram essas aulas expressas, propriamente ditas. Portanto, temos aqui um cenário muito heterogéneo. Considera que para muitos estudantes este ano pode ser considerado um ano perdido? Não, eu acho que o ano perdido não deva ser. Não, eu não acho que isso sequer seja uma hipótese, porque a verdade é esta, nós como estudantes, falo como estudante também, pagamos propinas, focamos-nos, estudamos, por isso não pode ser um ano perdido, porque os anos continuam, a nossa vida continua e nós queremos continuar a nossa formação e queremos ir depois para o mercado de trabalho. Pronto, eu também conheço estudantes que não conheço e como devem existir estudantes que não querem ir para o mercado de trabalho, querem ir para o mercado de investigação, peço desculpa, o mercado não, querem ir para o campo da investigação, por isso é assim, ok, querem seguir com a sua vida, por isso não pode,
eu não meti a minha vida em pausa. Por exemplo, eu não tenho 25 anos e daqui a um ano, porque a faculdade foi um ano perdido, continuo com 25. Não, eu passo a ter 26. Esse é o meu ponto, ou seja, não pode ser um ano perdido. Por isso vai em encontro de uma das nossas propostas. Uma das nossas propostas que apresentámos ao Ministério foi exatamente nesse sentido, que todas as aulas teóricas possam continuar só online, porque por muito que a pandemia melhore ou não, neste momento verificamos que não está propriamente a melhorar muito, por muito melhor ou pior, até ela terminar, as aulas teóricas na nossa proposta deviam ser online. Não existe razão para haver sequer a possibilidade de termos um aluno a ser infectado, um aluno a ter sequer essa ansiedade ou esse problema, ir para a escola e poder ser infectado, porque isso é outra questão que podemos falar mais à frente, porque tudo isto também tem causado, pelo menos do que nós vemos da nossa parte, um grande stress e um grande problema em termos de saúde mental aos estudantes. Por isso, a nossa proposta é esta, que todas as aulas fossem teóricas, todas as aulas teóricas fossem online, até podermos dizer, podemos ir para a escola em segurança, sem essa preocupação. E só ter aquelas aulas mais práticas em forma física, mas como é óbvio, com todas as regulações da DGS, com tudo, pronto, como dita a Direção-Geral de Saúde. Sim, exatamente. Mas desculpe só interromper nessa parte. Sem problema, sem problema. A vossa proposta foi para ter todas as aulas teóricas online. Entretanto, as orientações da DGS já saíram e ali mesmo eu já ia chegar aí. Eles expressam basicamente que todas as aulas, o máximo, o quanto possível, devam conter alunos nas salas. Pronto, sim, eu já ia chegar a esse ponto. E basicamente o que eles sugerem é que as aulas tenham conteúdo híbrido, ou seja, tem o máximo aluno nas salas, depois o resto vem a ver a partir de casa. O que é que acha dessa proposta? Pois, como dita a nossa proposta, nós não ficámos muito fãs. Quer dizer, nós já tínhamos expressado essa opinião quando tivemos essa reunião no Ministério, e o Ministério já nos tinha dado uma certa ideia de como é que isto seria. Nós já sabíamos desde essa altura que, em princípio, iria ser tudo pronto, desde a forma exatamente que tu disseste. Já saíram as medidas e, basicamente, eu próprio também já sabia da parte da minha faculdade, porque por acaso também sou representante no Conselho Pedagógico, já tinha-me apercebido das medidas, pronto, das medidas que o próprio Ministério dava às faculdades para seguirem agora. E pronto, não ficamos propriamente muito contentes com a ideia de querer ter tudo presencial, quando existem outras maneiras, existem outras formas, porque todos nós sabemos que isto também tem muito a ver com a questão da A3Es, quem acredita aos cursos, que diz que 25% do curso deve ser no mínimo presencial. Se não me engano é isto. E se nós formos verificar, por exemplo, eu vou dando um exemplo que é o mais fácil, é o que eu sei melhor, não é? Eu já estava no terceiro ano, eu já tinha mais de 25% do curso feito presencial, porque eu tive basicamente quase 3 anos presencialmente. Ou seja, e aqui isto é uma questão já para o Ministério, que é, se não existem aqui melhores formas de fazer exatamente isto. Porque podemos estar a meter alunos e estudantes, quer dizer, só estudantes, não sei o que disse aluno, apesar de ser a mesma coisa, mas podemos estar a pôr estudantes em perigo só por querer forçar aqui um bocado o presencial, porque todos nós sabemos que a pandemia não há de durar para sempre, mas é durante um tempo. E temos de fazer durante um tempo um esforço, é verdade. Já todos percebemos que não é só ficar em casa que vamos resolver tudo, temos de continuar a viver a nossa vida, mas com segurança. Mas existe aqui outras formas de não fazer estes juntamentos nas escolas. É aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, existem aulas onde isso possa ser mesmo necessário. Nós verificámos isso durante a pandemia, que havia cursos que tinham aulas bastante práticas, como por exemplo, o exemplo que me estou a lembrar agora mais rápido é música, que é impossível fazer por Zoom uma aula de música que eu estou de violoncelo ou de flauta ou um instrumento qualquer e conseguir fazer um treino apropriado, porque não é o mesmo tipo de som, não estamos presencialmente a ouvir. Tudo uma questão, e eu estou a dar agora o exemplo que me lembrou, que me lembrei. Ou seja, existem carregadas de exemplos de aulas práticas que nós sabemos que é preciso essa questão presencial.
pronto, aí tudo bem, mas há aulas certamente teóricas que vamos estar a ouvir um professor que, na nossa opinião, não faz tanto sentido. E pronto, basicamente nós não ficámos lá muito fãs dessa proposta do Ministério e, aliás, já voltámos da mesma forma que apresentámos na reunião as nossas propostas, voltámos a enviar ao Ministério todas as nossas propostas e pronto, eu até obtive resposta, se não me engano, foi ontem, do chefe de gabinete do secretário de Estado, a dizer que verificou as nossas propostas e vão ter tidas em muita análise. Mas pronto, já todos sabemos as medidas agora para o ano letivo e não estamos, como associação académica, não ficamos propriamente contentes com o objetivo de ter tantas aulas presenciais, apesar de haver escolas que temos noção que haverão ter essa atenção e haverão ter bastante cuidado com essas aulas presenciais, de pronto, não fazer juntamentos e todas essas se bem que nas escolas há essa possibilidade e penso que em certas escolas, falando precisamente da minha faculdade, a Faculdade de Ciências e Tecnologias, pode, porque há espaço físico para isso, mas eu penso que a minha questão de tentar levar o máximo de estudantes para essas faculdades é a questão dos transportes, porque na escola isso é tudo muito bonito, mas nos transportes, no horário de ponta, já vimos durante a pandemia, durante mesmo a parte do lockdown, que em certas rotas é impossível. Portanto, eu penso que é aí que está mesmo a questão mais preocupante. Eu acho que estás a acertar em cheio, porque nós temos as nossas propostas em tópicos e estás-me a fazer as perguntas exatamente de cada tópico das nossas propostas. Os transportes também foi uma das nossas propostas que apresentámos ao Secretário de Estado. Até te posso enumerar exatamente as 4 propostas que fizemos na questão dos transportes, que é aumentar a área de envolvimento de rede de transportes de autocarros e isentar lugares de estacionamento na áreas adjacentes das instituições através da EML. Ou seja, e com isto aqui nós queremos dizer para evitar aquele transporte de ponta que estávamos a falar, quer dizer, não é um transporte de ponta, mas aquela atividade toda nos horários de ponta, haver a forma de certos dos alunos que quiserem ir por carro, fazer de maneira que haja alguns lugares próximos da faculdade que sejam isentos de pagamento pela EML, ou seja, porque a EML é que regulariza isso de forma municipal em Lisboa, para que os estudantes possam ir de carro e não paguem, pronto. O terceiro é investimento em alargamento de transportes para os concelhos de periferias de Lisboa, reforço de outros concelhos, dando outras soluções de habitação mais acessíveis aos estudantes em áreas residenciais. Este é o ponto que eu te falei quando estamos a verificar o alojamento, não verificar talvez só no centro de Lisboa, mas também nas periferias. E investimento de transportes marítimos ou portuários da margem sul do Tejo para Lisboa e vice-versa. Eram as 4 nossas propostas que apresentámos ao Ministro, exatamente com esse objetivo, porque nós temos a noção perfeitamente que durante os horários de ponta, os autocarros, metro, seja qual for o transporte, vai estar super cheio. E temos de aumentar a sua rede, porque senão podemos estar a ter muitos mais contágios. Sim, até porque nós mesmo no trabalho e na escola podemos fazer tudo perfeitamente que durante o percurso casa-trabalho o risco for muito grande, acaba por ser tudo em vão. Mas abordando o último tópico, que foi a vossa edição da Queima das Fitas de Lisboa, costumamos chamar Semana Académica, que foi todo digital, todo online. Como é que foi realizar esse evento todo online? Vou-te ser muito honesto, eu não estava à espera dessa pergunta. Porque, como é óbvio, em qualquer festa da associação, todas as pessoas da associação, da direção especialmente, estão presentes nessa festa e vão ajudar. E, obviamente, as nossas associações de estudantes que são ligadas à associação académica também acabam por ir para lá, têm as suas barraquinhas e ajudam, obviamente. Mas, como acabaste de dizer exatamente, foi online, ou seja, nós não tivemos uma questão física, ou seja, não foi preciso estar lá pessoas da direção a ter que ajudar com posts ou quando eu digo posts, coisas no palco, aqui uma coisa de uma cerveja, aqui uma coisa numa barraquinha, não foi preciso este tipo de coisas fisicamente, ou seja, a única coisa
Ou seja, onde é que eu quero chegar? É que quem tratou da festa em si foi o Departamento da Comunicação da Associação Académica. Eu sou do Departamento da Política Educativa, logo eu não tive que tratar disso, mas obviamente que sei, posso dizer-te o que sei, vá, de certa maneira, que sei minimamente o que é que foi necessário fazer, também estive envolvido na sugestão dos artistas, pronto, e obviamente também estive presente na festa digital. Opa, a nossa ideia, mas e lembro, e peço desculpa, esqueci desta parte, e lembro perfeitamente também estar na discussão se haveria de haver festa ou não. Eu acho que isso era o melhor ponto. Essa seria a minha próxima questão, porque a Associação Académica de Coimbra Sei. adiaram deles, do Porto cancelaram mesmo, e ia fazer essa questão, porque é que em Lisboa vocês foram à Hum, frente? Exato, isso acho que é uma das melhores questões e acho que é a questão que todos os estudantes merecem saber, que é, naquela altura costumava haver uma festa gigante, quer dizer, uma festa não, digo melhor, costuma haver uma, duas festas em Lisboa, costuma haver no Porto, costuma haver em Coimbra, costuma haver em muitos mais sítios do país, aquela festa estudantil, académica, todos nós gostamos. E a verdade é, com a pandemia, todos sabemos que nós não podemos juntar nem 5, nem 10, nem 20 mil pessoas num recinto, como é óbvio, e nós pensámos, tem que haver uma maneira de chegar isto aos estudantes, uma maneira de. Porque vamos ser honestos, na altura que foi a semana académica, ou sim, a semana académica, nós estávamos todos em casa, com testes, depois com exames, estávamos, havia de haver estudantes que não estavam nas suas melhores condições, tinham problemas em casa, há sempre problemas mais familiares quando estamos todos em casa, havia certos estudantes que podiam ter até familiares infectados, ou seja, isto foi uma maneira de nós pensarmos, ok, nós não podemos estar fisicamente todos juntos, mas vamos fazer aqui uma festa, vamos fazer algo online, vamos tentar alegrar aqui um pouco toda a comunidade estudantil e ao menos sabemos que eles ficam a saber que nós estamos cá para eles e vamos fazer alguma coisa em prol deles, porque a verdade é que assim, todo o estudante poderia estar o dia todo nas aulas, à mesma, em casa, e a partir das 5, 6 teria um concerto online e conseguia divertir-se um pouco. Claro, não foi durante um mês, nem algo do género, foi o típico normal da semana académica, mas o objetivo foi simples, foi dar algo, visto que nós não podíamos ter nada físico, fizemos de outra maneira. E o importante era algo acontecer, algo para motivar os estudantes, algo para não os deixar mais embaixo, porque nós todos já estávamos como país. Por isso, foi muito importante para nós fazermos isso. Chamámos todos os cantores possíveis que quiseram participar e pronto, conseguimos fazer aquilo da melhor forma possível, com a angariação de fundos naquela altura. Por isso, eu acho que foi super importante isso e acho que o nosso objetivo foi mesmo alegrar minimamente a vida dos estudantes. E acho que isso foi minimamente conseguido no ponto que tínhamos aquele. Se nós sabíamos que não podíamos sair das aulas, ir tomar um copo com os amigos e algo assim do género, Sim, como estávamos não todos dava, cá habituados não a tinha como. fazer. Eu estou a dar um exemplo. Há pessoas que iam estudar, iam fazer o que quer que seja. Estudar podíamos sempre em casa. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que até que a pandemia acabou por nos focar mais a estudar. Eu falo por mim que acho que estudei 3 vezes mais porque estive em casa. Mas podemos dar aquele escape. Não podíamos sair da faculdade para ir ter com os amigos, para fazer o que quer que seja, tomar um copo, não sei, o que quiserem, mas tínhamos ali, naqueles dias, como era habitual, tínhamos ali a semana académica, tínhamos ali um concerto em casa, em segurança. E acho que o objetivo era esse, e o objetivo foi cumprido. Bem, estamos mesmo a acabar o tempo limite. Quais são os planos, assim, de uma forma resumida, que a Associação Académica de Lisboa tem para o futuro próximo? Para o futuro próximo, olha. Por exemplo, este ano não vai haver a recepção a calor, nem que seja online. Pois olha, ok, logo para a questão das festas.
É uma questão que penso que ainda está a ser discutida. Como te disse, sou do Gabinete da Política Educativa e eu gosto de me focar bastante na questão das propostas, das medidas e de tratar disso da Associação Académica. Não é bem a minha área, mas como é óbvio, todos na direção participamos em todas as decisões importantes. Do que sei e do que temos feito, é uma questão que está a ser minimamente discutida e é assim, dependendo do que acontecer, será divulgado, obviamente, em tempo mais do que oportuno, mas veremos, porque o nosso objetivo, como disse há pouco, era manter o estudante minimamente ativo, minimamente proativo, mesmo estando em casa, e não queremos mudar isso, por muito que as outras associações prefiram, pronto, não cancelar ou adiar. Nós percebemos que a pandemia não nos pode parar. A pandemia não parou ninguém. A pandemia fez de maneira que houvesse coisas a andar mais lentamente, a andar mais calmamente. Nós não podemos ficar parados. Houve imensos trabalhadores que não ficaram parados, os supermercados esperam continuar a funcionar. Muitas outras coisas funcionaram, como todos nós sabemos. E nós pensámos da mesma forma. Por isso, tentaremos pensar da mesma forma, consoante, ou como estás a perguntar, da recepção ao calor, mas pronto, ainda vai ser uma decisão de direção, porque não sabemos se queremos fazer exatamente dos mesmos moldes, se pronto, ou sequer faz sentido fazer dos mesmos moldes, porque já existem outras opções agora, hoje em dia, devido à pandemia também já evoluiu de outra forma, e também depende da altura, porque também temos de ter em consideração que este ano os alunos do primeiro ano vão entrar na faculdade muito mais tarde, as colocações do ensino vão ser também muito mais tardias, por isso é uma questão que ainda temos muito a pensar. Acabou agora agosto, estamos agora a entrar em setembro, quer dizer, já entramos, não é? Já estamos no dia 4, mas é uma coisa a ser discutida muito brevemente. E vamos, e quando decidirmos, vamos obviamente divulgar da maneira mais oportuna e não tenho qualquer problema em mal isso aconteça, em mal tenhamos uma decisão, enviar logo a vocês aqui para vocês saberem logo e estarem logo convidados a vir. Tá bem, muito obrigado. Bem, Tiago Santos, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui presente na USL Podcast. E assim chegamos ao fim da USL Podcast. Continuem ligados às páginas da USL no Facebook, no Instagram e também à página do YouTube. Façam download do podcast no Spotify, Apple e em outras plataformas. Continuamos ligados. Até para a semana. Muito obrigado.